Daihatsu Kuori e Subaru Vivio. Esses pequenos japoneses que chegaram no Brasil na década de 1990 inauguraram o segmento dos Kei-Car aqui neste país tropical. Vamos saber mais sobre eles porque este é mais um vídeo do canal Carros e Causos, o único canal do YouTube que conta a história do automóvel no Brasil e no mundo de um jeito totalmente diferente de tudo que você já viu. Sem mais delongas, episódio de hoje, os Kei-Cars, os pequenos japoneses que invadiram o Brasil. Ah, o Japão, o império do sol nascente, uma terra mágica que consegue, como poucas, fazer as mais modernas tecnologias conviver em harmonia com as mais antigas tradições. Nesta terra fantástica, encontramos uma tradição automotiva de mais de 7 décadas, a dos Kei-Cars, pequenos carrinhos japoneses que povoam as ruas das grandes cidades. Mas afinal de contas, o que quer dizer Kei-Car? Para responder esta pergunta, convidamos a professora Sara Fuidio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara e eu sou professora de japonês há mais de 10 anos. Eu ensino no canal Fale em Japonês e também na Escola Mirai Idiomas. Hoje eu vim contar para vocês um pouquinho sobre a palavra Keijidosha. Keijidosha, né? Os famosos keizinhos entre os brasileiros lá no Japão. Se a gente analisar cada kanji, cada ideograma, o primeiro ele tem a essência de leve, Ji é próprio, do é movimento e o sha é de carro. Então, basicamente, é um automóvel, né? Um carro que movimenta por conta própria. Então, é um automóvel leve, Keijidosha, basicamente isso. Então, nós temos muitos carros Kei lá no Japão e o primeiro impacto que eu tive quando eu vi foi que era uma gracinha, porque eles são muito bonitinhos, coloridos, pequenininhos, têm um formato muito fofo e eles são muito comuns e mais baratos. Se você tiver a oportunidade de ir para o Japão, observe e você com certeza verá vários Keizinhos ou Keijidosha. Também temos vagas exclusivas para Keijidosha, porque ele não ocupa tanto espaço, então ele pode parar na frente da porta, enfim, que não vai atrapalhar tanto o estabelecimento. Então é isso, gente, espero que minha explicação tenha sido clara e vamos lá continuar pro vídeo. Já, né? Arigatou gozaimasu. Os links estão abaixo na descrição. Voltando ao Japão, logo após a Segunda Guerra Mundial, o país estava praticamente em ruínas. Ferrovias e rodovias estavam destruídas e as fábricas tinham sido reduzidas a escombros. Mas ainda era preciso trabalhar e se locomover. E foi por conta disso que, na época, boa parte da indústria voltou-se para as motocicletas. Não eram, evidentemente, os veículos ideais para as famílias ou para o transporte de pequenas cargas, mas era o que se podia comprar. Então o governo japonês criou critérios para pequenos automóveis usando a tecnologia das motocicletas em julho de 1949. Esses carrinhos básicos e pequenos receberiam incentivos fiscais, como isenção de certos impostos e redução de alíquotas, para torná-los acessíveis à população. A ideia de fabricar pequenos carros com motores de motocicleta não era nova, como vimos nos episódios do Ciclonete e do Fenomobil. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial na Europa, havia centenas de modelos de ciclocarros, como os europeus chamavam suas pequenas máquinas com motor de motocicleta. Mas logo eles foram esquecidos. Agora o governo imperial tentava impor à indústria a sua ideia. Será que os incentivos fiscais e a necessidade de transporte fariam a indústria japonesa entrar na onda? Em 1949, no primeiro ano da lei, ninguém se interessou na ideia. A taxa máxima de deslocamento exigido pelo Império mal dava para mover uma pequena scooter, que dirá um carro de 4 rodas.
as dimensões e limitações do tamanho do motor foram gradualmente expandidas entre 1950 e 1951, para incentivar mais fabricantes a produzir os novos K-Car. Em 1955, o limite de deslocamento aumentou para 360 centímetros cúbicos para motores tanto de 2 quanto de 4 tempos, resultando em que vários modelos de K-Car começaram a entrar em produção nos anos seguintes. Estes incluíam o Suzuki Suzu-Lite, de 1955, e o Subaru 360, de 1958, o primeiro K-Car produzido em massa. Assim, finalmente, o K-Car foi capaz de preencher a necessidade das pessoas de transporte básico a um baixo custo. Ainda assim, o tamanho era limitado em 3 metros de comprimento e 1,20 m de largura, o que exigia um grande malabarismo dos engenheiros para fazer caber tudo em um carro tão pequeno. Só para se ter uma ideia, o Mini Cooper tem 87 centímetros a mais de comprimento e 52 centímetros a mais de largura. A partir dos anos 60, os K-Cars se tornaram muito populares no Japão. Eles se adaptaram bem às ruas estreitas e às poucas vagas de estacionamento das cidades japonesas. Além da praticidade, o K-Car paga atualmente cerca de 30% menos tarifas e impostos do que um automóvel de tamanho médio. Para diferenciá-lo dos carros convencionais, eles usam placas amarelas para os K-Car de passageiros e placas pretas para os K-Car de uso comercial. No início, eles eram bem básicos, sem itens de conforto, como direção hidráulica, ventilação interna ou rádio. Mas à medida que foram ficando populares, os K-Cars passaram por um período de crescente sofisticação, como a adoção de câmbio automático no Honda N360 em agosto de 1968. Hoje os K-Car têm todos os itens de conforto e desempenho de seus irmãos maiores. Com níveis de acabamento similares aos automóveis médios, os K-Car prosperaram. Em 1970, 750 mil K-Cars foram vendidos no Japão. Hoje eles respondem por 40% do mercado japonês de automóveis e são muito populares fora do Japão, tanto na Ásia quanto na Europa. Mas como foi que eles cruzaram o oceano e chegaram ao Brasil? No início, o único japonês fabricado no Brasil era a Toyota Bandeirante. Além disso, em 1976, o regime militar proibiu a importação de veículos. O objetivo era criar uma reserva de mercado e segurar a onda do chamado milagre brasileiro. Porém, o efeito não foi o esperado. As montadoras nacionais não viam a necessidade de modernizar os seus produtos, já que as novidades estrangeiras ficavam do lado de fora das nossas fronteiras. Em 1990, assumiu a presidência Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito pelo voto popular em mais de 2 décadas. Em 2 de fevereiro do mesmo ano, ele disse o seguinte em Bonn, Alemanha: comparado aos carros do primeiro mundo, os carros brasileiros são verdadeiras carroças. A declaração se devia ao fato que muitos dos carros brasileiros eram projetos das décadas de 60 e 70, como a Volkswagen Kombi, a Ford Belina e o Chevrolet Chevette. Em 16 de março de 1990, Collor levou a administração federal a baixar a medida provisória 158, aprovada pelo Congresso em 13 de abril, autorizando a volta de vários produtos estrangeiros, entre eles automóveis. Em 1994, o presidente Itamar Franco reduziu as alíquotas de importação dos veículos para 32%, e em 1996, já no governo Fernando Henrique Cardoso, nova redução para 30%,
Com isso, os carros importados ficaram até mais baratos que alguns modelos nacionais. Com isso, uma verdadeira enxurrada de marcas e modelos invadiram o mercado brasileiro. Nessa onda vieram nossos primeiros K-Car. O carro que se encaixa nos requisitos de um K-Car mais bem sucedido no Brasil foi a Asia Towner, que tem um vídeo aqui no canal. Mas por se tratar de um produto da indústria sul-coreana, não é um verdadeiro K-Car japonês. Esse mérito vai para dois pequenos e espertos japoneses, o Suzuki Vivio e o Daihatsu Kuori. Primeiro falaremos do Daihatsu. A Daihatsu Motor Company Ltd. foi formada em março de 1951, como sucessora da Hatsudoki Seizo Company Ltd., da cidade de Osaka. A Hatsudoki foi um dos mais antigos fabricantes de motores a vapor, a gasolina e a diesel do Japão, em especial para a indústria pesada e naval. Porém, com a economia em ruínas do país do pós-guerra, a empresa se concentrou na fabricação de pequenos veículos de carga. Sob o conceito de veículos econômicos e fáceis de manusear, que podem facilmente fazer curvas fechadas, a Daihatsu começou a desenvolver mini-caminhões de 3 rodas em grande escala a partir de 1953, como o Daihatsu Midget, lançado em 1957. Seu primeiro K-Car de 4 rodas foi lançado em 1960, uma pequena picape com o nome de Hi-Jet. Em 1967, a Daihatsu firma uma parceria com a Toyota, até que em 2016, a gigante japonesa compra os ativos restantes da Daihatsu, tornando ela uma subsidiária integral do grupo Toyota. Em julho de 1980, o Daihatsu Kuori, chamado de Mira no Japão, chegou para substituir o Daihatsu Max. Em outubro de 1983, versões com turbo de 40 cavalos de potência e com tração nas 4 rodas 4WD foram disponibilizadas. Em 1990, o governo japonês trouxe o último aumento no limite de deslocamento dos K-Car, que foi para 660 cilindradas, acompanhado de um novo limite de potência de 64 cavalos vapor. Com isso, os K-Car passaram a ser mais competitivos no mercado internacional. O Kuori, que chegou ao nosso país, já era o da 4ª geração, lançado mundialmente em 1994. Tinha linhas arredondadas, ao contrário dos antecessores, e opção de 2 ou 4 portas. O interior era bem simples, com o revestimento das portas em plástico duro, mas bem montado e lataria aparente. O painel envolvente contava apenas com velocímetros e marcadores de temperatura e nível do combustível e luzes espia. O espaço interno era bom para o seu tamanho minúsculo, inclusive no banco de trás, onde cabiam apenas 2 adultos de 1,80 m ou 3 crianças. Em compensação, o porta-malas só tinha 128 litros, mas os bancos podiam ser rebatidos. Com apenas 3,35 m de comprimento, 3 centímetros menor do que um Fiat Mobi, e 1,41 metros de largura, e 2,30 metros de distância entre eixos, o Kuori foi um dos poucos K-Car a desembarcar no Brasil em 1995, no auge da importação de veículos. E chegou a ser quase nacional 13 anos antes. Seria fabricado pela Puma em sua primeira geração de 1980, mas o projeto não deu certo por conta de dificuldades financeiras. Também não era nada equipado, não trazia ar-condicionado, só ar quente, direção hidráulica e muito menos vidros elétricos. Apenas abertura interna do porta-malas, cinto de seguranças laterais de 3 pontos, bancos traseiros bipartidos, backlight, antena e alto-falante,
mas não tinha nem sequer rádio. Seu motor era um tricilindro de 847 cilindradas e rendia inicialmente apenas 44 cavalos de potência. Era um motor tão leve que fazia o carro inteiro pesar apenas 657 quilos. O desempenho não era nada esportivo, apenas o suficiente para fazê-lo se locomover pela cidade, embora fosse ágil para alguns motoristas. Demorava 17,6 segundos para chegar aos 100 km por hora e alcançava no máximo 139 km horários. O consumo de combustível era de 11,6 km por litro de gasolina e na estrada chegava a 16 km por litro. Estes números são da revista Quatro Rodas, mas há relatos de proprietários que conseguiram 18 km por litro na cidade e 22 km por litro na estrada. Agora falaremos de outro K-Car que também aproveitou a onda das importações no Brasil, o Subaru Vivio. A Subaru Corporation surgiu dos escombros da Fuji Heavy Industries, uma grande corporação industrial que foi desmantelada depois da Segunda Guerra Mundial. No final da guerra, talvez apenas 80 mil carros estavam em condições de operação no Japão. E o presidente e CEO da Fuji Heavy Industries, Kenji Kita, reconheceu a enorme oportunidade que este vazio apresentou. Com o apoio de investidores, Kita reuniu 6 pequenas subsidiárias da Fuji, com a missão de construir carros. Em 1954 foi apresentado o protótipo de seu primeiro automóvel, apelidado de P1, que contava com um motor de 4 cilindros em linha de 1,5 litro, proveniente do Peugeot 202. Kita, embora satisfeito com o design geral, insistiu que um carro japonês deveria ter um nome japonês. Ele rapidamente identificou o seu favorito, Subaru. Esse é o nome japonês para a constelação de 6 estrelas no aglomerado das Pleiades. Para Kita, simbolizava perfeitamente a criação da Fuji Heavy Industries, pela fusão de 6 empresas menores, com o logotipo de 6 estrelas mantido como emblema da Subaru até os dias de hoje. Aí no final dos anos 50, os K-Car começaram a ganhar mercado, e o próximo carro da Subaru é o minúsculo 360, projetado pelo engenheiro aeronáutico Shinroku Mamose. O 360 se tornou o primeiro K-Car de sucesso no Japão, com quase 400 mil sendo construídos, e chegou até a ser exportado para os Estados Unidos. Em março de 1992 é lançado o Subaru Vivio. O nome Vivio é uma referência ao volume de deslocamento do motor, 660 centímetros cúbicos, escrito em números romanos, 660. Ele veio para substituir o Subaru Rex, que foi lançado na década de 1970. E no fim de sua trajetória, o Vivio deu lugar ao Subaru Pleo. Ele foi disponibilizado em versões de 3 e 5 portas, além de uma versão de 2 portas com teto targa, chamado de T-Top. Em novembro de 1995, o Vivio Bistro, com visual retrô, foi introduzido à linha. Ele também podia vir equipado com tração integral 4WD e sobrealimentado por um supercharger, na versão RXR, que alcançava 64 cavalos de potência. E diferentes opções de transmissão, entre elas câmbio CVT com comando eletrônico. Ele possuía um motor de 4 cilindros e 658 cilindradas, com injeção eletrônica de combustível multiponto, entregando 44 cavalos de potência a 6.500 giros. Mas como seu colega da Daihatsu, o Subaru Vivio também chegou ao Brasil nas versões mais básicas, com poucos acessórios, a GLI. Tinha câmbio de 5 marchas manual,
rodinhas aro 12, suspensão independente nas 4 rodas. Com apenas 3,19 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,33 metros, ele era menor que o Quarry, mas pesava quase a mesma coisa, 660 quilos. Seu pequeno porta-malas tinha apenas 88 litros, menos que a metade da capacidade de um Ford Ka de primeira geração. Apesar disso, no Salão do Automóvel de São Paulo de 1994, o Vivio chamou muito a atenção do público, e quase tudo o que tinham em estoque foi vendido durante a exposição, tanto que a Subaru fez uma encomenda de 2.500 unidades durante a realização do evento. Mesmo tendo um motor menor do que os 3 cilindros da Daihatsu, o Vivio era mais esperto, passando dos 140 km por hora de velocidade máxima. Segundo o jornal Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro, o consumo do Subaru Vivio podia chegar a 32 km por litro em uma velocidade constante de 60 km por hora. Em 1997, as alíquotas para veículos importados voltaram a subir, e o preço dos pequenos japoneses começou a não valer mais a pena. Quando o Vivio e o Quarry começaram a ser importados em 1993, eles custavam apenas R$ 9.000, mas em 1997 eles já estavam sendo vendidos por mais de R$ 13.000. Em comparação, um Fiat Uno Mille SX custava apenas R$ 11.500 no mesmo ano. As vendas minguaram e antes dos anos 2000, tanto a Subaru quanto a Daihatsu abandonaram o mercado brasileiro de subcompactos. O último Kei-Car sobrevivente no mercado brasileiro é o Suzuki Jimny. Mas a história dos pequenos japoneses que chegaram ao Brasil nos anos 1990 mostra só uma pequena parcela do segmento dos Kei-Car, uma categoria de subcompacto que não dá sinais de que vai acabar. Nos últimos 70 anos, o Japão produziu todo tipo de Kei-Car, de hatch a sedãs, de picapes a SUVs, de vans a esportivos. Não há limite para esses pequenos carrinhos. Em 2009 surgiu uma novidade no segmento, a versão elétrica do Mitsubishi I, o Mitsubishi i-MiEV, o primeiro Kei-Car elétrico japonês. O Nissan Sakura, lançado em 2022, promete ser o próximo Kei-Car elétrico a conquistar o Japão. Bem, pessoal, este foi o Causo de hoje. Todo mês tem causo novo no canal. Deixe suas sugestões nos comentários e lembre-se, eu não pido likes, mas se você quiser e apenas se quiser, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações. Domo arigatou gozaimasu.